Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Junite Saito, excelentíssimo senhor comandante em exercício da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Fernando Eduardo Studart Wimmer, excelentíssimo senhor comandante logístico do Exército, general de Exército Marco Antônio de Farias, representando neste ato o comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Enzo Martins Peri. Demais convidados, militares e civis, a esta sessão destinada a celebrar o Dia do Aviador. Eu queria, presidente Aníbal Diniz, dizer que eu fiquei prestando atenção nas suas palavras e abordagem de quem vive na Amazônia e do quanto a aviação militar presta não só no serviço de assistência às populações longínquas do nosso território, mas também o Exército e a Marinha igualmente num território dominado por florestas, por muita água e também por uma necessidade de preservação da nossa soberania e da nossa fronteira tão importante. A Amazônia é uma região cobiçada, olhada pelo mundo, então a presença militar ali, não só da Aeronáutica, que hoje nós estamos aqui muito felizes nessa sessão especial dedicada ao Dia do Aviador, mas toda a Força Armada Brasileira nas três armas. Eu, primeiramente, queria agradecer a presença de todos os convidados desta sessão, requerida pelo nosso colega, senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, para celebrar o Dia do Aviador, que é comemorado oficialmente no dia 23 de outubro. Minha vinda a esta tribuna, em nome do meu partido, o Partido Progressista, e do nosso líder, Francisco Dornelles, é para agradecer e cumprimentar não apenas os aviadores, mas também as aviadoras de nosso país. Aliás, o requerente é um piloto, e mais razão tinha para solicitar e requerer esta audiência. Um piloto da aviação civil, nosso querido colega Vicentinho Alves, que tem dado nesta casa uma grande atenção às questões relacionadas à aviação em nosso país. Até hoje, quando viajo de avião para o meu estado, Rio Grande do Sul, e temos lá duas bases aéreas, a base aérea de Canoas e a de Santa Maria, que eu tive a honra de conhecer, para trabalhar ou para apenas em lazer, eu me pergunto como é que uma aeronave, isso deve ser a curiosidade dos leigos, como eu, na aviação, uma aeronave de 27 toneladas, que nos pousos e decolagens quase dobra de peso, podendo chegar até 46 toneladas, consegue ficar no ar e sobrevoar. Já faz mais de 100 anos que o grande desbravador brasileiro da aviação, o aeronauta, o esportista, o inventor, Alberto Santos Dumont, já referido aqui pelo senador Aníbal, fez o primeiro voo a bordo do famoso 14 bis nos céus da encantadora Paris, no exato dia 23 de outubro de 1906. E ainda hoje me impressiono com a grandeza dessa invenção, ferramenta principal de trabalho e de inspiração, não só dos aviadores, mas também dos poetas. Mais que a invenção, eu admiro a coragem de quem se atreve a pilotar uma aeronave. Uma imensa responsabilidade, ao meu ver, porque diz respeito não apenas ao controle de uma máquina, que equivale ao peso, e aí vou falar como gaúcha, a 5.400 sacos de arroz, mas também no transporte de vidas humanas, cujos valores são realmente incalculáveis. Nas operações militares, nem se fala. Minha homenagem é, portanto, dirigida a esses corajosos pilotos militares e civis, homens e mulheres, que acordam todos os dias com essa responsabilidade, seja na atividade civil, nas nossas empresas, como amadores e, especialmente, como é o caso dessa sessão de hoje aqui, os militares, com este compromisso, com esta meta de voar bem, de voar com segurança. Ada Rogato, a primeira mulher a obter a licença de piloto, de planador e de paraquedista no país, em 1941, e a terceira mulher a tirar o brevet em avião, uma espécie de habilitação de motorista para aviadores, também está nesse grupo.
Foi essa cidadã, nascida em São Paulo e filha de imigrantes italianos, quem fez o primeiro voo solitário entre a Patagônia, no sul do continente americano, e o Alasca, no extremo norte da América. Ela também foi a primeira a fazer alguns dos voos agrícolas do Brasil, hoje largamente utilizado na nossa competitiva produção agrícola, como um país que é hoje um dos líderes mundiais nesse setor. Hoje, muitas mulheres, e aqui estão elas presentes, já ocupam a primeira linha da aviação militar brasileira. Voam em grandes aeronaves de transporte, como o C-130 Hércules e o Boeing 707, os maiores aviões da Força Aérea Brasileira. Elas também pilotam helicópteros H-60 Black Hawk, caças F-5 EM e A-1, como também aviões de reconhecimento. São mulheres que, desde a década de 80, continuam a vestir as fardas azuis da Força Aérea Brasileira e foram deixando importantes serviços de digitação, programação, enfermagem ou mesmo no escritório para se dedicar à aviação. E, no futuro, essas mesmas mulheres estarão concorrendo às vagas de oficiais generais. Brigadeiras, são 30 anos de mulheres atuando exemplarmente em favor não só da Força Aérea Brasileira, mas também do Exército e da Marinha. Entre elas estão a cadete aviadora Gisele Cristina Coelho de Oliveira, a primeira piloto a voar sozinha em 2003 em uma aeronave da FAB no nosso país. Ou ainda, a carioca, primeiro-tenente aviadora Adriana Gonçalves, que está em treinamento nos céus do meu estado, do Rio Grande do Sul, e que até o final deste ano deve se tornar a primeira mulher da FAB a comandar a maior aeronave da corporação, o Boeing 707. Tão importante quanto essas mulheres estão também aqueles que trabalharam e ainda trabalham pela aviação brasileira, como o primeiro-ministro da Aeronáutica do Brasil, o gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho, autoridade que ajudou na expansão do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira. Hoje ele dá nome ao aeroporto pelo qual mais tenho passado ao longo da minha vida, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, capital do meu estado, Porto Alegre. A propósito, ao ler uma mensagem do nosso primeiro-ministro da Aeronáutica, eu não tive dúvidas em relê-lo aqui pela relevância desta sessão. Escreveu ele: um dos principais fatores da unidade continental americana é, sem dúvida, o avião, que os povos deste hemisfério inventaram e aperfeiçoaram para suas relações pacíficas a serviço dos mais nobres ideais da humanidade, aproximando civilizações distantes e várias, cujas origens milenárias, a despeito da ambição dos conquistadores, conservaram intactas suas virtudes de amor à terra, de respeito aos antepassados e de altaneira coragem na defesa de seus bens. O avião tem sido, para essas nações predestinadas, mais um veículo de progresso e de paz do que um instrumento de destruição e de vingança. Na faina diária das suas asas, nossos aviadores construíram a teia gigantesca e invisível de suas rotas habituais. Cruzaram as fronteiras geográficas convencionais que limitam as responsabilidades de cada povo no amanho da terra e na exploração de suas riquezas. Levaram os recursos da civilização aos postos avançados do sertão, núcleos de população que atestam a obra das bandeiras. Transformaram os filhos dos conquistadores nos cidadãos de um continente livre, escudados pela arma imponderável das suas crenças. Essas crenças, tendo como fundamento as conquistas espirituais do passado, são os dogmas de fé que nos animam a prosseguir na obra de irmanar os povos, de caldear as raças, de polarizar energias para colher os frutos da terra da promissão, o continente de Colombo. Joaquim Pedro Salgado Filho, ministro da Aeronáutica. Esses heróis incluem também, não só o nosso primeiro-ministro da Aeronáutica, anônimos que dedicaram sua vida à aviação e por quem tenho trabalhado antes mesmo do meu mandato como senadora,
queria fazer uma referência e peço licença aos militares para abordar aqui o caso dos funcionários, dos aviadores, dos comandantes, dos pilotos, participaram da aviação civil do Fundo Aeros, aquele fundo de previdência das falidas companhias aéreas Transbrasil e Varig. Mesmo com as decisões recentes da Justiça determinando que a União arque com os custos do rombo do Fundo Aeros, aposentados que dedicaram uma vida inteira à aviação civil, infelizmente ainda estão vivendo uma situação precária, com aposentadorias mínimas, que não dá para sobreviver. Muitos já morreram, sem dinheiro e sem poder tratar as enfermidades que chegaram com o passar dos anos. Por isso eu aproveito essa cerimônia para renovar um pedido que o governo acolha e cumpra a sentença judicial que determina este pagamento. Não posso deixar de agradecer antecipadamente também ao Tenente Brigadeiro do Ar, Junite Saito, e a todos os representantes da Força Aérea Brasileira, que gentilmente me concederão, no dia 23 de outubro, Dia do Aviador, a comenda no grau de grande oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico. Recebo com muita honra e apreço essa homenagem que me deixa feliz e ainda grata mais ao comando da Aeronáutica aqui em Brasília. Quero, portanto, parabenizar a cada um dos aviadores e aviadoras desse Brasil, sejam civis ou militares, durante todos esses anos dedicados à aviação, e encerrar com uma frase curta de um grande e famoso aviador francês, Antoine de Saint-Exupéry, que é mais conhecido por a grande obra O Pequeno Príncipe, mas aqui eu cito o Voo Noturno, que ele escreveu. Piloto da Segunda Guerra Mundial, morreu aos 44 anos pilotando uma aeronave durante uma missão na África. Escreveu ele, nesse livro Voo Noturno: o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. A propósito, queria também, antes de encerrar, aproveitar para enaltecer, na pessoa do Brigadeiro Mesquita, a qualidade e o profissionalismo no comando da assessoria parlamentar, do comando da Aeronáutica e no relacionamento qualificado, de alta competência, com esta Casa, o Senado Federal. Da mesma forma, por estarmos hoje não só celebrando o Dia do Aviador, queria dizer que, como senadora mulher, fico muito orgulhosa ao completar 30 anos do ingresso das mulheres na Aeronáutica. Elas já demonstraram a sua capacidade, o seu comprometimento com a aviação militar. E na pessoa da atenciosa coronel Patrícia, da assessoria parlamentar da Aeronáutica, saúdo todas as mulheres militares da Aeronáutica que escolheram a carreira militar para desenvolver seus talentos e suas habilidades. Cumprimento a todas e a todos os militares, especialmente os aviadores e as autoridades do Comando Militar da Aeronáutica, pelo dia e pela homenagem que nós hoje no Senado estamos prestando, graças ao requerimento do nosso colega Vicentinho Alves. Cumprimentos a todos, muito obrigado.